Aqui em Eclesiastes 10, versículo 10, está escrito: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Aqui em Provérbios 22, 29, está escrito assim: viste um homem diligente na sua obra, quer dizer, no seu trabalho, nos seus compromissos, nos seus afazeres, perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Você, na NVI, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Quando nós falamos, uma das pessoas que teve a ascensão mais, usando uma expressão de hoje, meteórica, uma expressão atual, uma ascensão assim surpreendente, extraordinária, espetacular. Nós pensamos em Davi. Davi, o rapaz que começou a vida dele já menosprezado, né? O nome menosprezado já começa com menos. Então, menos cuidado, menos amado, menos elogiado, menos homenageado, menos um monte de coisa. A palavra já diz, menos prezado, né? O menosprezado, que foi menosprezado de todos. Esse era Davi. Isso não é uma conclusão minha. Nós vemos isso na própria atitude do pai dele quando Samuel disse: traga aqui todos os seus filhos. Ele não disse assim, traga os mais velhos, ele disse, traga todos. Traga todos os seus filhos, que nós vamos, sacrificar ao Senhor, nós vamos comer. O Jessé, que era o pai dele, trouxe quase todos, só deixou para trás o menos prezado por ele. Aquele que o pai já tinha, não, esse não vai ser. Esse é o menor, é o caçula, é o que não tem uma expressão, é o que não tem uma altura, é o que não tem... Sabe, quando alguém olha para uma pessoa e pensa, esse aqui não, esse não dá, esse não tem esse atributo, essa característica, não tem essa habilidade, não tem essa capacidade, enfim. Mas esse foi o homem que colocado, e por isso que a gente precisa ter uma visão grandiosa da vida. Porque quando a gente tem uma visão pequena, quando a gente tem uma visão humana da vida, e principalmente se nós temos uma inclinação, e todo mundo tem uma inclinação emocional, de associar algo que está vivendo agora com algo que já viveu antes. Mas se a gente tem uma visão grandiosa, nós não vamos ficar fazendo essa linkagem, essa conexão de pensar. Não é que a gente pensa, assim, literalmente, mas fica uma memória no nosso coração que tem pessoas e tem atitudes, tem coisas que acontecem conosco que nos fazem sentir o que nós sentimos lá atrás em algum momento. Então, quantas pessoas que hoje, quando ouvem determinadas expressões,
elas se sentem da mesma maneira que elas se sentiram lá atrás. Então, hoje, o marido pode fazer a pessoa se sentir como a mãe lhe fazia sentir lá atrás, como o pai lhe fazia sentir lá atrás, como um irmão, uma irmã lhe fazia sentir lá atrás. A esposa pode fazer aquele homem se sentir como a mãe o fazia sentir lá atrás. Como o pai lhe fazia sentir lá atrás, como um irmão, uma irmã, como talvez uma situação que lhe traumatizou, lhe fez ali ter um momento muito ruim. Mas a Bíblia diz assim: deixe o que se foi, esqueçam, eis, repita comigo, eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Qual que é o grande segredo da Bíblia? A fé. Você não pode ter ouvido esse versículo agora comigo e repetido ele, mas sair daqui a pouco para a próxima situação, fazer você apenas viver mais do velho. Está entendendo? Mais do velho. Isso aqui me lembra, é ruim, é dolorido, é complicado. Opa, não. Esqueça o que se foi. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Vocês não a veem, ela já está surgindo ainda, está escrito. Então, toda vez que você está diante de alguém, está num lugar, está diante de uma situação, que aquilo te traz algo, aquela sensação velha, como é que você vai viver a palavra? Quando você mirar a palavra. Porque se você está vivendo uma sensação antiga, é porque você está mirando essa sensação. Não é que você fala para si, mas é como se lá no automático, em algum lugar lá dentro de você, estivesse dizendo, é a mesma coisa daquela vez. Então aí você puxa a palavra para o seu lado e diz, não, eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Eu não vou reviver aquele dia, eu não vou reviver aquele momento, eu não vou reviver aquele lugar onde eu morava, onde eu estava, eu não vou reviver a companhia daquela pessoa, eu não. O Senhor está fazendo uma coisa nova. E isso não é apenas uma expressão, isso é uma declaração poderosa que tem um poder sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu futuro. E como é que eu começo a ter poder sobre o meu futuro? A partir de onde? No meu presente. Como é que o meu futuro acontece? Quando no presente eu ajo, quando eu faço, quando eu declaro, quando eu repito. Então, voltando para Davi, o Davi era aquele que foi colocado. E por que eu falei tudo isso? Porque a pessoa que tem uma visão humana apenas, é uma visão pequena, medíocre, no máximo, é aquela pessoa que ainda acredita que pessoas têm poder de definir a vida delas. Então, daí vem tantos sentimentos. Porque por Deus a gente não tem sentimento. A gente tem fé. Então, eu tenho fé em Deus ou eu não tenho fé. Porque se o Davi tivesse uma visão pequena, o Davi, por exemplo, seria um homem amargurado, seria um homem complexado, porque de fora para dentro, menosprezado ele já era. Então vamos lá, o que era a visão grandiosa que Davi tinha? Que lugar físico o pai dele colocou ele? No pasto. Então, a pessoa que tem uma visão pequena, uma visão humana ainda, aquela visão limitada, olha o que o fulano fez comigo. Então, ele não seria, como muita gente hoje pensa, olha o que o meu pai fez comigo. Olha o que o meu pai faz comigo.
Olha onde o meu pai está me colocando, olha o que o meu pai coloca para eu fazer. Quantos aqui pensam assim ainda? Não porque onde eu estou, não porque onde eu trabalho, não porque tendo o estudo que eu tenho, fazendo o que eu faço. Não, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou chegar em tal lugar, eu nunca vou viver tal coisa. Essa é uma visão pequena. Essa é uma visão medíocre. Medíocre é maior que pequeno, tá, gente? Mas para esse tipo de gente, medíocre é o limite da pessoa, o limite para cima. É o limite para cima. Por quê? Porque é onde a pessoa, em vez dela trabalhar, em vez de sair dela a fé, e fé não sai com sentimento, fé sai com palavras poderosas, fé sai com atitudes, atitudes firmes, não sai isso. Sai apenas lamento, murmuração, sai, eu nunca vou chegar lá, isso aqui não me permitem, não deixam, tal pessoa, ela age assim na minha vida, tal situação é de tal forma, desse jeito. Agora vamos no Davi. Davi não tinha essa visão, e aí a gente fala da visão grandiosa. O que é a visão grandiosa? É aquela pessoa que ela sabe que tem algo, não é nem por trás, tem algo por cima do que ela está vivendo. E não foi apenas o pai do Davi que colocou ele no pasto. Quem colocou ele no pasto foi Deus. Só que uma pessoa sem visão, o que ela pensa? Ela se apega, ela se limita a quem ela enxerga, a quem está dando ordens, a quem está falando para ela as expressões, boas ou ruins. Então ela cumpre parte do papel que seria do diabo, ela passa, em vez de ser uma cooperadora de Deus, ela é uma cooperadora do diabo, porque o diabo quer que ela acredite nisso, que alguém define a vida dela, que o patrão define a vida dela, que a mãe define a vida dela, que o pai define a vida dela, que o dono da empresa que ela trabalha define a vida dela, que aquela pessoa, o sócio define a vida dela, que aquela pessoa que está cuidando de algo define a vida dela. Porque se essa pessoa acredita nisso, fica fácil para o diabo. Porque ele usa aquela pessoa, ele vai lá e canaliza aquela pessoa, dá ideias para os dois, para um ele diz, é isso mesmo, o teu pai está definindo a tua vida, teu pai está arrebentando com você, Davi. Teu pai, ele acredita em todos os seus irmãos, em você não. Olha o que seu pai deu para você fazer, olha o que seu pai está fazendo com você, olha o que seu pai, ele coloca você, olha a maneira como ele te coloca. E aí, se o diabo também tem acesso ao Jessé, então, aí, tá vendo? Esse menino não serve para nada, esse menino não tem a capacidade dos outros, esse menino aí, ele nunca vai te dar alegrias. Então, a gente não sabe, nós não sabemos se o Jessé dava ouvidos para o diabo, mas nós sabemos que o Davi não dava. Por quê? Porque eu não estou nesse pasto aqui, porque o meu pai me rejeita, porque o meu pai tem vergonha de mim, porque o meu pai não me ama. Não, eu estou aqui por propósito de Deus. Por quê? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Recentemente nós lemos aquela passagem que fala que daqueles que estavam perto do rei disseram para o rei que havia um rapaz que tocava harpa, que era valente, que o Espírito do Senhor estava com ele e que ainda tinha uma boa aparência. Quando isso foi falado do Davi, Davi estava onde?
no pasto. Então, o que quer dizer isso? Que no pasto, o que para muitos teria sido o castigo, a injustiça, o símbolo maior da rejeição do pai, porque não foi o mesmo tratamento que os irmãos receberam, para muitos seria isso. Para o Davi foi a escola, a faculdade, a oportunidade, a preparação. Foi a experiência que ele precisava. Então, eu não vou esperar o dia que eu for trabalhar lá na casa do rei. Eu vou ser agora, aqui, o que eu tenho que ser lá na casa do rei. Porque em que lugar que o Davi aprendeu e fez tudo isso, que ele se tornou essa pessoa? No pasto. E essa expressão no pasto aqui, eu estou repetindo ela propositalmente, porque quantos de nós, talvez, olha ainda para um lugar, olha para uma pessoa, de repente, que está perto de nós, que até nos causa certas, né, eu já declaro em nome de Jesus, nos causava, não causa mais, nos causava certas sensações, né, essa pessoa tal, ela tem isso contra mim, ela é assim comigo. E o Davi se tornou o arpista, quer dizer, o instrumentista que ele se tornou, e não foi qualquer um, porque ele foi tocar para o rei. Ele se tornou aquele homem valente. Quando a gente fala de valentia, de coragem, a gente lembra da história, né, do leão e do urso, que foi no pasto que o Davi ele teve a chance. E é assim que a gente tem que olhar para a vida da gente. Não como um problema, não como um dia difícil. Porque hoje eu tenho que ir em tal lugar, hoje eu tenho que lidar com tal pessoa, hoje eu vou ter que fazer tal coisa. Não, veja como chance. A oportunidade sempre está cruzando com a preparação. O que significa isso? Que quando você tem algo para lidar, algo para fazer, algo para enfrentar, aquela é a maneira de Deus te preparar. Quantas coisas na vida que a gente não teria ido atrás se a gente não tivesse necessidade? É ou não é? Quantas coisas na vida que você não teria aprendido, você não teria se tornado, inclusive, hábil naquilo, se você não tivesse, vamos colocar o nome certo, aquele problema para resolver. Se você não tivesse que lidar com aquilo. Quantas coisas que você foi forçado, aquilo aconteceu. Então, aquilo não foi um problema, foi uma oportunidade. E a oportunidade te prepara. Porque quando você tem que enfrentar algo, aquilo te ensina. Aquilo faz você sair da zona de conforto para buscar conhecimento, para buscar informação, para aquela experiência, você se prepara para ela. É igual você que veio hoje cedo aqui no culto. Você teve que se preparar para isso. É ou não é? Não é natural, normal. Não, vou ter que acordar mais cedo. Vários ficaram à madrugada. Não, eu vou terminar a Casa Firme dessa semana. Eu quero estar lá. Então, não é assim. Você teve que criar algo. Então, teve gente que mudou a rotina, que em vez de ir para o trabalho veio para a igreja. Tem gente que passou a madrugada. Tem gente que teve de levantar mais cedo. E cada um sabe o que fez. Agora, isso gera para você uma preparação. Está ouvindo a palavra, está aqui refletindo sobre você, sobre como você vê as coisas. No mínimo, uma comparação você já se fez, se você tem uma visão grandiosa, ou se você tem uma visão pequena, uma visão humana, pensa, não, é problema, é situação para resolver, não. Se você passa já a ver como Davi, você vê como oportunidade. E com a oportunidade, eu tenho condições de Deus de me preparar, de me habilitar, que foi o que o Davi fez.
Davi no pasto, onde ele estava. E essa mensagem, para ficar claro, é para você entender que não é mais para você esperar chegar em lugares, estar diante de pessoas que você considere mais importantes, para que você mude coisas que você pode mudar agora, que você pode mudar hoje. Você não precisa estar perto de alguém para, por exemplo, ler a Bíblia, ficar mais espiritual. Precisa? Não, eu preciso andar com pessoas mais espirituais que eu. Legal. Mas você não precisa andar com a bispa, por exemplo, para você passar a ler a Bíblia todo dia. É ou não é? Você mesmo pode pegar e ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, eu sei pouco da Bíblia, eu às vezes, graças a Deus, que Deus abençoe o telão da igreja. Porque tem gente que você falar alguns livros assim, não tivesse o telão, a pessoa tivesse que achar na Bíblia, ela não ia achar durante o culto inteiro. Livros tipo, né, tem gente que fala assim, eu lembro de uma vez que eu lá no interior isso, né, fazendo um culto das 9 ainda, que é um culto que vai menos pessoas, é um culto de dia, né, no interior as pessoas, a grande maioria vai à noite como aqui, mas é muito mais a proporção. Eu lembro que eu falei assim, vamos para Tito, e tinha uma senhorinha que falou assim, Tito, quem é o Tito? Aí eu falei assim, não, o livro de Tito. Mas que livro é esse? Não é a Bíblia que a gente lê? Eu falei, não, senhora, é o livro de Tito da Bíblia. Ela falou, tem esse nome de livro na Bíblia? Eu falei, tem sim. Não tem não. Eu falei, tem. Daqui é a Bíblia da senhora, que eu vou ajudar a senhora a achar, tal, né? E aí, a hora que foi, abriu o livro, tal, no Novo Testamento ainda, né, que é até mais fácil de achar, são menos livros, ela ficou assim, toda envergonhada, né? Porque, para ela, Tito, sabe quando meio que parece que a pessoa coloca alguns nomes, esses são bíblicos ou não, né? Então, Isaías, Jeremias, aí tem o nome dos apóstolos, né? Mas Tito, né? Não, que livro é esse? Não tem sim. Então, aí tem gente que não conhece. Eu tenho que conhecer os livros da Bíblia? Tem que conhecer os livros da Bíblia. De repente você conhece tanta coisa desnecessária, mas não conhece os livros da Bíblia? Por que não conhece? Porque não se aplicou a isso. Então, tem coisas que hoje você está num pasto, que é no pasto que você começa a se preparar. E aí eu não vou me prender só na palavra de Deus, só em se tornar uma pessoa melhor nas coisas espirituais, mas na tua vida, em cada área. Talvez você ainda pensava de forma pequena de que alguém que estava fazendo algo com você, te colocou num lugar, te colocou numa situação, essa pessoa define, ou que ela tinha o poder de definir a sua vida. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não, mas se Deus permitiu tal pessoa na minha vida, então Ele não me ama. É o contrário. Deus te ama. E por isso que Ele permite que a vida da gente não seja uma vida fácil. Dificuldade é uma das manifestações do amor de Deus, porque a dificuldade nos eleva. Nos aproxima dele e nos eleva. Por quê? Porque quantas vezes, ontem ainda, eu ouvi uma pessoa, uma pessoa que viveu uma tragédia na vida. Sabe, daquelas situações que realmente são terríveis, traumatiza e quando a pessoa estava numa condição, ela buscava outros deuses, ela fazia uma coisa aqui, outra ali. Foi quando ela viveu isso que ela, sabe, então não tem opção nessa terra, eu vou para Deus. E quantos de nós foi a mesma coisa? Enquanto dava para tocar, enquanto dava para mexer, a gente falava com fazia uma coisa, era o dinheiro, era o banco, era um amigo, era um parente, era uma pessoa da terra que é especialista.
Quando não dá, a gente é forçado a buscar Deus, a orar a Deus, a crer no sobrenatural, a partir para esse lado, o lado do Espírito mesmo, e não mais as coisas da carne. Aí a gente fica humilde, começa a acreditar, começa a se submeter a algumas coisas, para ouvir. Então, todo mundo tem um pasto, onde tem oportunidades de aprender coisas que, de repente, você está perdendo tempo com outras. Davi, ele foi o bom pastor. Ele deu a vida dele pelas ovelhas. Por que ele deu? Porque ele arriscava a vida dele pelas ovelhas dele, que não valiam muita coisa. Mas ali ele não aprendeu só o que ele tinha com as ovelhas. Cada situação que veio até ele, ele sabia, opa, isso aqui pode hoje, para aquilo que na teoria eu faço, me servir, mas vai me servir para o meu futuro. Por isso que ele foi aquele que serviu o rei. E depois ele foi aquele que se tornou o rei. Porque ele foi habilidoso. E a habilidade aqui não tem a ver com você nascer com um dom, mas tem a ver com a força que você coloca onde você está. A força que você coloca. A gente ouve cada história. Quantos de nós, eu fui uma pessoa que eu cresci ouvindo que tal, para você se dar bem na vida, você tem que ter tal profissão, você tem que ser formado em tal coisa, ou em tal coisa. E às vezes a gente é deformado, não é formado. Seja pelos nossos pais, pelo lugar por onde nós crescemos, né, passamos muito tempo, que você vai ouvindo as mesmas coisas, aquilo vai passando a ter peso de verdade absoluta na sua vida. É ou não é verdade? Quantos de nós que ouviu dos pais uma coisa que, de repente, até hoje você tem dificuldade em pensar além daquilo, pensar fora daquilo? Né? Não, é assim. Você coloca aquilo como se aquilo fosse uma regra, uma lei, e não é. É o que você aprendeu. Por isso que Paulo fala da necessidade da renovação do entendimento, a renovação da mente. Porque tem muita coisa que a gente aprendeu errado. Então, se a gente não renovar, quer dizer, uma coisa nova, de novo. Agora eu estou aprendendo de novo, não é desse jeito. Não é como eu ouvi uma vida, não é como eu pensei uma vida. É do jeito certo, e o jeito certo é o jeito de Deus. É a palavra. Então, essa mesma é uma delas. Tem gente que pensa, não, no lugar que eu estou, no lugar que eu trabalho, no emprego que eu tenho, no lugar que eu moro, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito se você estiver alinhado com Deus. E não alinhado com esses conceitos antigos. Não alinhado com os conceitos do teu pai, da tua mãe, de um tio, de uma tia, de uma pessoa que ficou muito tempo na sua vida, que te transferiu valores e valores equivocados. Mas você absorver de Deus. Que pasto que eu estou hoje, que eu posso crescer? O que eu estou fazendo de melhor? Tem gente que quando ouve a pergunta, no que você é o melhor, a pessoa ela se nega a responder, ela pensa, não sou melhor em nada. Isso se trata de quem ela é, do que ela já está fazendo, produzindo, ou de quem ela acredita? Porque você pode até pensar agora e constatar, eu não sou o melhor em nada. Mas uma pergunta dessa, o propósito não é te derrubar, o propósito é te levantar a partir de um despertamento, de se acordar. Espera aí. Opa! Espera aí, essa pergunta aqui ela é importante. No que eu sou melhor? De repente, você já tem aquele sopro em nada. Preciso continuar assim? Preciso continuar essa pessoa meia boca? Que está fazendo por fazer algo? Não, pensa bem, essa é uma pergunta que não é uma pergunta. Tem gente que cai com essa pergunta.
Não sou melhor em nada, tá vendo? Aí, ó, vim para a igreja para me levantar, que acabaram de me derrubar. Tem gente que pensa assim, sabia? Que significa a fé que a pessoa tem. Ah, tá vendo, ó, não sou melhor em nada. Ah, não dá, não consigo, tá vendo? Eu sabia, é isso mesmo. Não, a verdade é essa, para mim nunca vai dar. A pessoa que crê que ela está com fome de Deus, com sede de Deus, ela entende que Deus está puxando ela. Tá vendo, meu filho, você não é melhor em nada. E aí, o que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito? Pega o que está na sua mão. Vai lá, pega aquele galho ali, ó. Pega aquele fio ali, ó, de cipó. Monta aí um instrumento, começa a tocar. Você tem tempo, começa a tocar. Vai se aperfeiçoando. Vai se aperfeiçoando, daqui a pouco você pega outro, você faz outro instrumento e vai se aperfeiçoando, e vai, daqui a pouco, quem era o melhor arpista de Israel? Davi. Onde ele aprendeu? Mas o pasto para os incrédulos, os não visionários, era o castigo do pai. É porque meu pai não gosta de mim, não me ama. Mas para o Davi que cria em Deus, que estava cada dia antenado, a gente não tem que estar, o que eu falo. Desde a pandemia eu parei de ficar lendo notícias, sabendo o que está acontecendo, o que estão soltando, o que estão falando, o que estão entregando para alguma coisa, para alguém e tal. Porque eu tenho que estar antenado com Deus. Porque se eu percebo em um culto igual hoje, se você percebe que Deus tem com você, essa é a coisa mais importante que você pode saber. O que Deus quer? De repente você está aí, Deus está te tocando, ó, tá vendo? Você está achando que tal coisa não é importante para você. Fazer isso bem feito não é importante. Você fazia por fazer. Você não colocava força nisso, agora você coloca. Então, ó, não deixa o diabo agora, ele te derrubar com a palavra. Não deixa ele te derrubar com a palavra. Porque assim, a gente faz a nossa parte, mas você tem que cooperar. Tem gente, eu estou falando porque eu já ouvi de gente ter sido perguntado no culto, no que você é o melhor? E a pessoa lá com ela, isso aí, nada, tá vendo? Nada. Não sou melhor mãe, não sou melhor tal coisa, não sou melhor profissional, não sou tal. Eu, quando escuto essas perguntas, realmente eu penso no que eu não sou melhor também. Mas eu penso naquilo pensando assim, mas então eu já posso fazer isso, e hoje mesmo eu já terminar isso melhor, e continuar fazendo isso até eu me tornar o melhor. Porque se foi possível para alguém, o que eu preciso para que seja possível para mim? 2 coisas só. Quais são elas? Fé, todo mundo falou. E a outra? Estar vivo. Só isso. Dá para uma pessoa que está morta ser o melhor em alguma coisa depois que ela morreu? Se eu estou vivo e eu creio, porque a fé é que vai fazer você ter dedicação, aplicação, consistência. É ou não é? Eu creio, eu faço. Porque se eu não faço, eu não creio. Eu creio, eu declaro. Eu sou hábil nisso. Eu sou um bom tocador de harpa. Eu sou valente. Eu sou inteligente. Criei, por isso, declarei. Ah, mas eu não declaro. Você não declara porque você não crê. Ah, não, eu não declaro. Não. Fala a coisa certa. Você não declara, você não fala porque você não crê. Porque quando nós olhamos, vários salmos de Davi foram escritos, onde? No pasto. Então não precisou ser o rei com um escriba do lado dele. Anota aí o que eu estou falando. Acordava no meio da madrugada. Pensei isso, anota aí. Não, era ele. Era ele que fazia, que criava um jeito, que dava um jeito, que criava um meio.
E o que você está fazendo pela sua fé no pasto que você está? Porque do pasto ele foi promovido para o serviço real. Foi ou não foi? Localizaram ele. Olha, tem um rapaz aqui que ele é diferenciado. Se fosse nos dias de hoje, né? Trabalhar ali no governo. Qual faculdade que ele fez? A faculdade do pasto. Onde ele estava? No pasto. Então isso aqui é para aqueles que também sempre estão presos. Ah, porque o lugar que eu estudei, ah, porque a faculdade que eu fiz, ou estudo que eu não tenho. Tem gente na igreja que não tem a 8ª série e está exportando, e vai fazer isso muito mais ainda. Tem gente que está exportando coisas, informações e pessoas formadas para o mundo, para fazer a diferença no mundo, como foi declarado, como o Senhor falou para nós. Mas não é o tipo de pessoa que fica pensando quanto que eu estudei, até que série que eu estudei, que faculdade que eu fiz, que lugar que eu cresci, na companhia de quem que eu estive durante tantos anos. Não. Quando eu conheci Deus, eu estou na companhia de Deus. E cada oportunidade que vier à minha mão, eu agarro. Porque a oportunidade, que muitas vezes, como é que chega a oportunidade? Como são os nomes que a oportunidade costuma se apresentar para nós? Como é que elas costumam se apresentar? Com quais nomes elas costumam se apresentar? Quais os crachás que elas chegam diante de nós, as oportunidades? O principal deles é esse. Oportunidade chega com um crachá escrito, problema. É ou não é? Dificuldade. Perseguição de alguém. O que mais que falaram, hein? Trabalho. Trabalho no duplo sentido, né? Trabalho para você realizar e trabalho para você ter, né? Quem te dá trabalho? Peso. Isso é um peso. Não é um peso, não é um problema, não é um trabalho, não é uma dificuldade. Diga comigo, é uma oportunidade. Você está entendendo? É uma oportunidade. E diga, junto com a oportunidade, vem a preparação. Então, cada situação que vem à sua vida é o teu pasto. Você está ali naquele belo dia, você não planeja essas coisas. Você está ali, se acorda como nos demais dias, você vai lá, faz o que você faz como nos demais dias. Você pensa, o nosso subconsciente gera a nossa rotina. Então, vou acordar hoje, vou para o culto, é feriado, depois vou fazer isso, vou descansar. Aí, de repente, acontece algo. Vem um problema, né? O crachá que ele te mostra é problema, trabalho, peso, dificuldade. Mas, na verdade, ali, ele é uma oportunidade. E toda vez que você tem uma oportunidade, você também tem a preparação. Só que por que tem gente que não está avançando? Justamente porque vivo a pessoa está. Está ou não está? Só para eu ter certeza, quem está vivo e acordado aqui agora. Oh, maravilha. Tem gente que não levantou a mão. Vou pedir para o obreiro confirmar se está vivo e acordado. Entendeu? Então, assim, vivo você já está. Mas, será que está vivendo pela fé? Porque se não está vivendo pela fé, você está acreditando mais no crachá da oportunidade, você está acreditando mais nas imagens que tem diante de você, você está mais preso, mais ligado ao lugar, você não está permitindo que Deus eleve você.
Você não está permitindo que Deus, Ele realmente te prepare para que você ocupe lugares altos, para que você seja promovido ao serviço real, para que a sua vida não fique entre os de baixa sorte. Davi, depois disso, veja como que a história de Davi, a preparação de Davi, ela é maravilhosa. Porque o Davi, ele passou anos no pasto, com a vida do pasto, ovelhas, cuidando das coisas do pai. Ele era aquele que fazia todo o serviço de menos importância. O que partia do pai, o que era visto, o que era sabido pelas pessoas. Então, Davi cuidava das ovelhas, Davi fazia as entregas para o pai, fosse para os irmãos quando eles estavam na guerra, fosse para as outras coisas. Mas cada uma daquelas situações tinha um propósito, experiência que ele tinha. Foi assim que ele conheceu gente, que ele conheceu o instrumento, que ele passou a tocar, que ele passou a ter um amor pelo que ele fazia, que ele não deixava aquilo abandonado. E a gente vê nos detalhes que a Bíblia fala, que por cada lugar que ele passou, as pessoas que cruzaram o caminho dele não foram por acaso. Diga, como a minha vida não é por acaso, é por propósito. Você crê nisso? De verdade, crê nisso? Você tem que crer, quando você começar a ver coisas, opa! Não é por acaso isso aqui. Ainda que eu não saiba ainda que eu não tenha entendido, isso aqui tem um propósito. Está entendendo? Ah, mas está difícil. Lembra que isso é um crachá, é o que você está vendo agora, mas tem um propósito. Isso tem um propósito. Não, opa, não, eu não me deixe enganar mais. A Bíblia diz, não se engane, não se deixe. Então, eu posso me enganar e eu também posso deixar alguém, uma situação, um momento, me enganar. Mas eu decido o quê, gente? Eu decido não deixar. Você pode me falar uma coisa e eu dizer não. Não acredito, não aceito. Essa não é a verdade. Eu não recebo isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que no Senhor eu posso todas as coisas. No Senhor eu sou excelente. Eu não sou daqueles que estão com os de baixa sorte. Então, olha que coisa incrível. Por anos, Deus deixou o Davi no pasto. E ali ele aprendeu as coisas do pasto e coisas de gente, de situações que cruzaram o caminho dele. Muitas vezes, eu creio que muita coisa chegou até ele como um problema e aquilo acabou se tornando, pela atitude dele, uma oportunidade de preparação. Porque foi ali que ele se tornou, aquele guerreiro, aquele tocador de harpa, aquele instrumentista, aquele homem de um nível excelente. Aí um dia normal, um dia comum, um dia como os demais, ele vai mais uma vez fazer um trabalho comum para o pai dele, e ele chega onde está o destacamento de Israel, e ele ouve, a primeira vez, aquele gigante, o Golias, fazer o desafio para os israelitas. Vocês não são israelitas? E eu não sou um filisteu? Vem um homem lutar comigo, se ele me vencer, nós nos tornaremos seus escravos. Mas se nós os vencermos, vocês serão os nossos escravos. O Davi ouviu aquilo, ele disse, opa, está errado isso. Por que ninguém luta com esse homem? Esse homem é um incircunciso, esse homem não tem diferencial, ele não tem Deus. Ele não é invencível. Só que aquele homem, até então, era invencível. Olha a diferença. De você na tua vida, você está focado no que você deve, você está preso a Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Para todos os demais homens do exército de Israel, aquele homem era invencível. Aí se você perguntar para mim por quê? Porque até então realmente ninguém tinha vencido ele.
Então, os soldados olharam para aquele homem, o Golias, pelo olhar que eles tinham deles. Eu sou um lutador, eu sou um combatente. Olha o tamanho desse homem. Esse homem tem mais tamanho do que eu. O tamanho dos músculos dele, ele carrega a armadura de 60 quilos. Aqui tem mulheres, certeza, que pesam menos de 60 quilos. Tem ou não tem? Tem. Se eu perguntasse se pesava mais, não ia levantar a mão, né? Fala a verdade, né? Menos 60, você vê até o orgulho, né? Então, quer dizer, o Golias, ele carregava uma pessoa, só na armadura ele carregava com ele uma pessoa. Carregava uma pessoa. Então, imagina o soldado se comparando com ele. Esse cara em tudo ele é melhor que eu. Esse cara carrega na armadura o peso de alguns soldados. Eu acredito que o Davi era mais leve que essa armadura dele, porque dado o tamanho dele, a idade dele, um rapaz muito novo, Davi ele tinha tudo para, tanto que tem obreiros nossos aqui, né? Tem obreiros nossos aqui que era mais leve do que a armadura do Golias. Então Davi, pela idade dele, um rapaz, né, ainda novo, magro, aquela coisa toda, ou seja, então os soldados olhavam para o Golias, se comparando a ele, então em tudo esse cara é melhor do que eu. Esse cara é mais experiente, tem mais armas, tem mais tempo, tem mais vitórias, e nunca ninguém derrotou ele. Então, só viam o crachá. Está entendendo? Esse cara é um problema para mim, esse cara é o melhor, é o cara mais alto que eu já vi, é o melhor guerreiro, ele é uma lenda. Até então, até eu conhecê-lo, ele era uma lenda. Agora a lenda está diante de mim, é verdade. Para o Davi, qual foi a expressão que o Davi usou dele? Esse homem é um incircunciso, porque olhando de forma espiritual, ele não tem a proteção que eu tenho. Mas é grande, tem a armadura de 60 quilos, tem uma espada, tem um escudeiro? Tem, mas não tem o que eu tenho. Então aí o Davi vai, se habilita, luta contra ele, não precisou lutar, uma pedra dele. De onde vinha a habilidade? Lembra? A funda ou estilingue, o que você preferir, porque era um tipo, né? De onde veio essa habilidade? Porque quando ele estava lá no pasto, ele teve que ficar hábil nisso. Então até tentaram colocar nele uma espada, um escudo, algo, mas não, ele não foi pelo que ele não tinha, o que ele não sabia. Ele foi pelo que ele era, em primeiro lugar, ele era dependente de Deus, ele era filho de Deus, ele estava na confiança em Deus, e ele foi no que ele tinha treinado. Opa, eu não sou bom com a espada, ele nem conseguia segurar a espada do Saul. Mas ele sabia manusear bem a funda, ele soube escolher aquelas 5 pedras, não foram quaisquer pedras, mas ele escolheu as pedras, e ele soube se posicionar como aquele homem que já tinha enfrentado o leão, aquele garoto, na verdade, o leão e o urso. Então, peraí, eu vou fazer o que eu já fiz, eu vou agora usar o que eu aprendi. E foi assim que aquele garoto do pasto venceu o Golias. E olha que coisa interessante. Deus permite as situações na vida da gente. Aquele homem, aquele lutador que era o melhor, nós nos tornamos do tamanho dos inimigos que nós vencemos. É ou não é verdade? De estatura, o Davi nunca teve a estatura do Golias. Mas depois dele ter vencido o Golias, Davi é como se ele tivesse pegado a experiência do Golias, a trajetória do Golias, as vitórias do Golias para ele. Por quê? Porque foi ele que teve a coragem, e não foi uma coragem humana, foi uma fé que ele teve em Deus para enfrentar. Tanto que depois até a espada do Golias, que naquela época ele não conseguia nem levantar. Mas depois foi a espada que passou a ser a espada dele. Aquela espada que já tinha vencido tantas batalhas passou a ser a espada do Davi.
E foi a espada dele, aquela espada épica depois que tantas batalhas trouxe para ele. Ou seja, nós já ouvimos essa palavra que eu nem vou entrar muito nela, porque não é o foco, mas da transferência. Deus transfere, Deus não transfere riqueza de uma pessoa para outra. O dinheiro, na verdade, não é de ninguém. Você pode falar, o dinheiro é meu, se você morrer, você consegue levar esse dinheiro e vai te fazer alguma coisa no céu? Não. É transferido de mão para mão, de conta para conta. De uma pessoa física para uma física, de uma física para uma jurídica, de uma jurídica para uma física de novo. Ele fica girando. Como tem outras coisas que apenas uma transferência. Você já pensou quantas coisas que Deus quer transferir para a tua vida, mas de repente você está aí com sentimentos te impedindo disso? Eu não sou a pessoa para isso. Aí eu não sou bom para isso. Aí eu não consigo. Aí eu não tive essa chance. Não. Não importa se eu não tive a chance que eu imaginava. Importa o que eu estou fazendo com as chances que eu tenho. Não é nem com as chances que eu tive, porque eu não tenho como voltar no passado e reviver coisas. Mas importa o que eu estou fazendo com as chances que eu tenho. Então essa palavra é para você não perder mais nenhuma. Nenhuma chance de estar na presença de Deus. Não olhar mais para problemas, olhar só para o crachá deles. Veja a oportunidade que está ali. Não meça, não se compare pela visão que as pessoas têm de você, mas pela visão que você tem de Deus, igual Davi. Esse aí é um incircunciso. Quer dizer, esse cara, ele está no páreo para mim. Ele é um que eu posso enfrentar e vencer, porque ele não tem, a única coisa que ele poderia ter que me causaria medo é se ele fosse um homem protegido por Deus. Um homem que tivesse aliança com Deus. Ele tem aliança com Deus? Então, eu tenho. Eu não vou lutar com ele com força física, pelo tamanho, não. Eu vou lutar com ele pela mão de Deus. Porque eu estou protegendo, eu estou defendendo o exército do Senhor. E ele está defendendo o quê? A fama dele? Agora, cada situação que você entra, você pode dizer que Deus entra com você? Porque esse é um ponto. Que tem gente que, não, mas eu estou fazendo alguma coisa errada, tal. Muitas vezes, não é o que eu estou fazendo de errado, mas é o que eu não estou fazendo de certo. Porque quantas pessoas estão nesse pensamento e não saem do lugar? Isso aqui não aconteceu porque eu estou fazendo alguma coisa de errada. Não, às vezes não é nem que você está fazendo errado, mas é que você não está fazendo certo. Aí você vai falar, mas quando eu não estou fazendo certo, eu não estou fazendo algo errado? Não, às vezes você não está fazendo nada. Quanta gente que está perdendo tempo na vida porque não está fazendo nada? Não está sendo iníquo. O que é o iníquo? Aquele que sabe que é algo errado, vai lá e faz. Mas é aquela pessoa que está fazendo, não está fazendo o que é certo. Já ouviu que tem que orar para tudo? Não ora. Já ouviu que tem que engatar marcha na mente certa? Qual marcha? Filipenses 4:8. Olha como é que ele fala, até para a gente concluir o culto. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, então o que é mentira já joga no lixo. Tem um monte de mentira que eu falei para você aqui hoje, que já te dá uma pauta, um monte de coisa que você achava, que você pensava, que você via, que na verdade é mentira. Então, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre. Então, tem coisas que você já entendeu também, que não são nobres, são medíocres, são pequenas, são minúsculas. Tudo que for correto, tudo que for puro, a gente precisa fazer, isso tem que colocar força, viu? Às vezes ainda tem uma ou outra coisa que não é pura na mente da gente. E quando eu falo de pureza, até para receber a palavra pureza,
dá para você medir o quanto você é puro. Que tem gente que quando ouve de pureza já vai para o lado da pureza ou da imoralidade sexual. Não, estou falando de pureza no sentido amplo da palavra, porque tem gente que vai falar assim, não, eu não tenho mais contato, eu não vejo mais pornografia, eu não tenho mais essa área da minha vida. Não, mas não é isso. Às vezes, como você pensa uma pessoa, se você julga uma pessoa, como você recebe o que vem das pessoas. Porque tem gente que a pessoa, ela é casta. Casta é aquela pessoa que ela não tem mais nenhuma atitude voltada para o lado sexual, ela tem uma postura ilibada no sentido do corpo dela e da mente dela voltada a qualquer coisa relacionada a sexo. Mas é uma pessoa que tudo que vem de alguém ela já julga. Está entendendo? Ó, tá querendo isso. Ó, tá pensando isso de mim. Ó, tá querendo o meu mal. Isso não é pureza. Puro é ser puro. É olhar como Deus. É não julgar. É não ser um invejoso. É saber respeitar quem está em alta. É reconhecer quem está em baixa também. Não vou colocar a mão porque Deus pode tratar comigo. Não vou ser Deus na vida de alguém. O fulano lá deu a Deus, obedeceu, agradou a Deus, honrou a Deus. Deixa ele crescer, deixa ele aparecer, é o momento dele. O fulano íntegro. O fulano é... Opa, não. O fulano é o fulano, eu sou eu. Deus tem algo com ele, Deus tem algo comigo. Isso é o puro. A pessoa que não é invejosa. Tudo que for amável. O que é amável? O que a Bíblia diz que a gente tem que amar? A Deus. Tudo que for de boa fama, foge da aparência do mal. Tem coisa que você não precisa ir lá ter certeza que é mal, já aparece que é mal. Fica longe, tem boa fama. Você está ouvindo as histórias, as conversas. Porque não vai para aquele lado. Fica longe daquilo. Eu sempre falo. Imagina que você vem aqui no culto de sexta-noite. Se Deus quiser, eu vou estar aqui. É o culto que eu faço da noite, é o culto da sexta. Aí termina o culto, 9 horas, dá 9h30, 10 horas, 10h30. Aí você está passando, de repente, 10h30 da noite, na sexta-feira. Você passa lá na Rua Augusta. Você me vê lá na Rua Augusta. De verdade, eu sempre falo a mesma coisa. Você me vê 10h30 da noite na Rua Augusta, é assim, você não vai acreditar se eu falar que eu estava evangelizando lá. É ou não é verdade? Com sinceridade. Você passa lá 10h30 da noite na Rua Augusta. Você está aqui. Eu estava evangelizando. Não, eu estava cometendo 2 pecados. E um deles era da mentira. Não. O que eu estou querendo dizer? Eu sei que ali não é de boa fama. Naquele horário, principalmente. Ou seja, qual que é a sabedoria da minha parte? Não é lugar para mim. Então, quando vem o pensamento, que aqui a gente está falando de pensar. Vem o pensamento, vamos dar um exemplo, que viesse o pensamento, não viria, né? Mas vai evangelizar à noite lá na Rua Augusta. Opa, isso não é de boa fama. Isso não é para mim. Isso não é lugar para mim, não é horário para mim, não é atitude para mim. Isso leva para a tua vida. Tem coisa que não cabe na tua vida, que se você pensar, você vai falar, opa, isso aqui não é bom, isso aqui não está certo. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Um dia eu perguntei, uma pessoa falou assim, eu acreditaria que o senhor está evangelizando. Eu falei, não, para, menos. Não tem isso. Porque o bom pastor, ele sabe o lugar que não é para ele. Ele sabe o lugar que não é para as ovelhas dele. Se eu passar na Rua Augusta e qualquer um dos homens que estiver aqui, estiver lá, e falar para mim, eu estou evangelizando, larga a mão de ser mentiroso, rapaz. Vai se converter. Não cabe. Não cabe, a gente sabe o que tem lá. Todo mundo aqui sabe o que tem na Rua Augusta ou não?
Ou não? Só para eu ter certeza que você está me entendendo. Todo mundo sabe. Então, peraí, não é a atitude estar lá, como diz lá em Eclesiastes, tudo se trata de estar no lugar certo e na hora certa. Não é tempo de eu estar lá. Passar por lá, ali ser parte do meu caminho, tá lá de dia, onde tem comércio, sim, onde tem coisas que funcionam, é uma coisa. Tá lá à noite, de jeito nenhum. Não é de boa fama. Então é no pensamento que eu já mato. Opa, tem que ir para a Rua Augusta. Tem que comprar um negócio, tem que comprar um remédio que só tem na farmácia da Rua Augusta. Tem alguém aqui com dor. Opa, vamos esperar até amanhã, porque agora não é hora. Não é de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, esse culto, ele já tem que trazer para você essa direção, essa posição. Eu já começo pensando. E pensando no que é bom, no que é puro, no que é nobre, no que louva a Deus, no que é excelente, no que é de boa fama. Olhando para problemas, peso, amarrações, dificuldades como oportunidades. E não desprezando de forma nenhuma o pasto em que eu estou. Porque pode ter parecido, eu até posso ter tido aquela visão equivocada. Foi meu pai, foi o fulano, não, foi tal pessoa que me colocou aqui. Aquele que crê no Senhor não pensa assim. Quem que colocou você onde você está? Deus. Então, honre a Deus, fazendo o seu melhor. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque em cada problema, dificuldade, peso, amarração, complicação, que é uma oportunidade, na verdade você está recebendo de Deus preparação para que Ele possa te promover ao trabalho real. Real no sentido de rei, real no sentido de realidade. Ou seja, tem coisas que são temporárias. E alguém pode dizer, na minha vida não é temporária, faz anos. É porque você não passou ainda. Porque quando você der tudo que você tem que dar onde você está, você vai ser promovido para o lugar que Deus tem para você. Foi assim com Davi. Foi ou não foi? E quando ele venceu Golias, aquilo que o Golias tinha, não é de fama não, de experiência, de honra, de vitória, foi transferida para ele. Ou seja, tem coisas que Davi passou anos para chegar. Tem ou não tem? Mas teve coisas como nessa batalha que em um momento ele recebeu de uma vez. E só Deus tem poder de fazer isso na vida de uma pessoa. Tem coisas que você pode ter passado anos e não ter chegado onde queria, mas está chegando. Mas tem coisas que você estar no lugar certo, na hora certa, ou seja, estar vivendo aquilo pela fé, numa atitude, numa decisão, Deus transfere para você coisas que pessoas demoram anos para viver e para alcançar. Eu creio nisso. E se você crer, você vai aproveitar cada oportunidade no pasto em que você está, que Deus te coloca, e vai ser o melhor. Não vai receber a pergunta no que você é o melhor como uma ofensa, mas vai usar essa pergunta para se levantar no espírito, para se despertar e para colocar mais força onde não estava colocando. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, com seus olhos fechados, com as mãos no seu coração. Deixa o Espírito Santo te despertar nessa manhã. Não lamenta. Não lamenta o pasto. Não lamenta as pessoas que estão aí nesse pasto, ou que te colocaram aí, ou que te mantêm aí. Para de colocar o foco no Jessé. No que ele fala de você, no que os teus irmãos falam de você, no que as pessoas falam de você a teu respeito. Você tem que pensar agora no que é nobre, no que é puro, no que louva a Deus, no que é digno de louvor, no que é excelente.
Você tem que pensar agora na oportunidade, lembra disso. Na oportunidade. Então não é que problema eu tenho, que oportunidade eu tenho agora. Ah, mas eu estava contando com algo, ficou difícil, agora está duro isso aqui. Não, é uma oportunidade. Oportunidade. Alguém que está enrijecendo aí diante de você, que está dizendo que coisas não são, você estava caminhando, de repente as coisas param, é uma oportunidade, isso é para te forçar. E forçar você para quê? Para crescer. Para atingir o lugar que Deus tem com você. E aqui nós vimos que lugar é esse. O lugar do trabalho real. O lugar do trabalho real. E é nisso que você tem que se concentrar agora. O que Deus quer de mim? Não é ficar com aqueles pensamentos de culpa, de condenação. Ah, o que eu estou fazendo de errado? Não, se eu não estou arrependendo, então não estou fazendo de errado. Mas será o que eu não estou fazendo certo? Que eu já ouvi a palavra, que não é a primeira vez que eu estou recebendo essa direção de Deus e que até agora eu não me movi. Até agora eu não me posicionei. Coloque o seu foco nisso. Em um dia, o pouco conhecido Davi se tornou, ele roubou o título de lenda do Golias. Porque ele derrubou uma lenda, ele fez algo épico e ele se tornou uma lenda entre o exército e passou a se tornar até uma música entre o povo de Israel, porque até as mulheres cantavam a respeito dele. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares e começou, e aquilo foi espalhando. Se fosse para o Davi, ele fazer a fama dele, ele se divulgar, porque eu sou bom, porque eu sou valente, porque eu sou, um vencedor. Quanto tempo demoraria isso? Imagina a fama que correu depois, nos povos vizinhos. Lembra aquele gigante, o melhor guerreiro dos filisteus? Lembra? Lembro, foi derrotado pelo Davi. Para aquele povo que não acreditava num Deus único, aquele homem deve ter a força dos deuses, porque como que ele derrubou? Com uma pedra ele derrubou aquele gigante. Mas ele fez. Às vezes a gente olha para frente e vê um caminho tão demorado, difícil, quantos anos ainda vai demorar para eu chegar em tal lugar? Faz o que você tem que fazer onde você está. Cuida. Usa a oportunidade, a preparação do presente. Deixa que Deus cuida do teu futuro. Não olha para frente como algo que está difícil, vai demorar, tem muita coisa a ser feita. Derrama o que você tem no presente. Derrama o que você tem no presente. Coloca no presente o que você tem. E é Deus quem vai te abençoar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço por cada pessoa, meu Deus, que conclui comigo essa casa firme, nesse feriado, que está na tua casa, logo de manhãzinha, que veio te buscar, meu Pai, que o Senhor queria que estivesse aqui. Eu sei que outros mais o Senhor queria também, mas quantos que estão aqui hoje? Porque desde domingo, meu Deus, tomaram uma decisão.
de que vão dar mais ao Senhor, de que vão, meu Pai, estar mais na tua casa, de que vão, meu Deus, a exemplo da palavra de hoje, de que vão aproveitar ao máximo cada oportunidade que o Senhor está dando. Meu Deus, eu creio. E eu declaro em nome de Jesus, que haja, meu Pai, essa força, esse poder, essa sabedoria, essa inteligência, sendo acrescentada agora a cada um que crê. Porque hoje, essa oportunidade, esse culto que nós temos agora, é como aquele dia que estava Davi, que um vai valer por anos, um momento, um dia, uma ocasião vai valer por anos. Quantos estão entendendo aqui? Eu declaro que estão entendendo, que estão bebendo desse Espírito, que estão vendo problemas, dificuldades, estão vendo pesos, estão vendo, meu Pai, trabalhos, estão vendo situações complexas, como oportunidade, vão agarrar a oportunidade para se prepararem para aquilo que o Senhor tem com elas. Eu declaro que assim já é, meu Deus, que o Senhor está trabalhando na vida dessa pessoa para que ela cresça, para que ela agarre, meu Deus, essa chance. Não é, meu Pai, rejeição, não é, meu Pai, dificuldade, não é uma situação complexa, é uma chance que ela tem. E que ela agarre essa chance, como Davi agarrou cada uma. Quantas coisas que hoje nós estamos fazendo e não sabemos. Qual o propósito disso? Mas veio até a minha mão e eu faço, eu me dou, eu me derramo, porque o Senhor é comigo, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me dá entendimento para lidar, o Senhor me dá força, o Senhor me dá resistência. E assim eu declaro na vida de cada um, meu Deus, que esse conhecimento, essa sabedoria, essa resistência, esse conhecimento, que seja para essa pessoa crescer hoje já, que seja para ela aproveitar essa oportunidade, viver, meu Deus, o que o Senhor entrega nas mãos dela. Levanta, Senhor, eu peço, essa pessoa, levanta ela, meu Pai, da preguiça, do comodismo, da acomodação, levanta ela, meu Pai, da visão que ela tinha dela mesma, meu Pai, principalmente desse vitimismo. O quanto me prejudicaram, quanto me tiraram, quanto me impediram. Não! Eu sou aquele que tem aliança com Deus Altíssimo. Eu sou aquele que é escolhido por Deus para estar onde eu estou. E de onde eu estou, Deus vai me levar até o lugar do trabalho real. Deus vai me levar para os altos da terra. Senhor, eu declaro que essa seja a visão de cada um. Que aqui servos, meu Deus, discípulos, trabalhadores, pessoas, meu Deus, que têm aqui diante do Senhor, que sejam, meu Pai, preparadas, que sejam abençoadas e que sejam promovidas como Davi foi. Eu creio, meu Deus, que há um Davi em cada um de nós. Os nossos nomes são outros, alguns até com o mesmo nome, mas que há esse espírito, meu Deus, que só anseia pelo que vai viver do Senhor, como Davi, mas que não chegou ali, meu Deus, sem condições, não chegou ali preparado por tudo que ele tinha feito até ali. E eu declaro que a partir de agora a nossa vida seja assim, de que cada dia, cada adversidade, cada situação difícil, cada problema, cada coisa que acontece seja preparação para o lugar, meu Pai, do trabalho real onde o Senhor vai nos colocar. Esteja conosco, Senhor. Levanta servos e discípulos, meu Deus, que te agradem. Que sejam aqueles que te honram e aqueles que são honrados, abençoados, promovidos e exaltados pelo Senhor. Eu declaro a tua bênção sobre cada mente, para pensar tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é excelente, tudo que louva o Senhor, tudo que é verdadeiro. Eu consagro cada um, meu Deus, para que seja resiliente,
para que não ceda às emoções, aos pensamentos contrários, às vozes, meu Deus, e olhares das pessoas, mas que seja um com o Senhor, que cada um aqui, meu Deus, seja uma extensão do Teu Espírito Santo, que faça o que Te agrada, que dê ao Senhor condições, meu Pai, de crescimento diário, e que seja, meu Deus, uma bênção, um instrumento poderoso usado pelas Tuas mãos. É o que eu declaro, e eu abençoo a vida de cada um aqui agora, em nome de Jesus. Amém.